Capítulo 352, Quais são? Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Strongkirk. Li Shang começou a analisar as 3 listas de ingredientes, as quais ele deveria dizer que tipo de pílula ou elixir era criado a partir delas. A tarefa tinha uma ideia simples, mas conceitualmente era algo bem complexo. Era necessário uma grande experiência e conhecimento para deduzir esse tipo de coisa, era como olhar para um aglomerado de células e deduzir a qual órgão ou tecido elas pertenciam. Você primeiro deveria conhecer a função delas, como elas interagem entre si e associar a algo que necessite destas interações. O mesmo se aplicava a esta situação. Todos ali começaram primeiramente analisando os ingredientes de forma individual. O tipo de Qi e energia, bem como seu rank, preciosidade e fase de crescimento, bem como para os usos mais comuns para cada ingrediente, dessa forma, tornaria a tarefa mais ágil. Esta primeira fase da 4ª etapa tinha duração de 40 minutos. Dessa vez Li Shang decidiu não se segurar e rapidamente terminou em 10 minutos, apesar de na realidade a ter completado em 5. Kong Tao e Kong Xia terminaram respectivamente em 13 e 11 minutos. No fim eles eram gênios. Wu Jiang terminou com 20 minutos e os demais de 6 e 7 estrelas ficaram entre 20 e 30 minutos. Mestre Wong, Simei e HY Kong acabaram não conseguindo descobrir uma das receitas, mas haviam algumas pessoas que somente tiveram sucesso em uma lista, então eles ainda tinham alguma chance. Então, sem perder tempo, os assistentes e anciões fizeram seu caminho até as bancadas para analisar as respostas. Então, quais são? Perguntou Guanlong para Li Shang. Ele era o único que teria que dizer sua resposta em voz alta, já que ele recebeu um desafio direto do presidente paralelo ao campeonato. A primeira lista de ingredientes é referente à pílula das 100 noites. É conhecida por proporcionar um aumento exponencial no foco e atenção do cultivador, muito usado por alquimistas de todos os níveis e também por cultivadores ao tentarem compreender alguma habilidade. Ela age em 3 etapas. Primeiro proporcionando um aumento exponencial da dopamina no cérebro do cultivador e então retardando a receptação deste hormônio, já a terceira se refere a um neutralizador para fazer o cérebro da pessoa voltar ao normal, do contrário o indivíduo adquiriria uma dependência química, o que não seria agradável. Li Shang. Correto? Guanlong. A segunda lista é de um elixir, conhecido como o elixir da jovem rosa. É usado por mulheres e homens que buscam rejuvenescer. Ele age diretamente nas moléculas que compõem as células, retirando os radicais livres e atuando como um antioxidante potente. Dessa forma, as causas do envelhecimento seriam imensamente reduzidas. Então, entra a segunda parte em ação, que força o corpo a se renovar. O corpo então usa as células velhas como alimento para as novas. Esse processo dura uma semana inteira e é bem doloroso, mas ao fim dele, é possível voltar sua aparência em, pelo menos, 20 anos. Li Shang. Muito bem. E a última lista? Guanlong. A última se refere à pílula dos guerreiros de Hades. É uma pílula extremamente tenebrosa e maléfica, normalmente usada por seitas diabo, mas também pode ser usada por cultivadores santos. Todavia, seu uso é apenas para momentos extremos, já que qualquer um que usar tem sua morte decretada imediatamente. A ideia da pílula é fazer uso da alma, espírito e corpo do cultivador, os queimando e entregando um poder imenso ao indivíduo. É usada em movimentos suicidas e é bastante vista em campos de guerra. É algo sombrio, mas ainda há um mercado para ela. Li Shang. Guanlong olhou para o garoto por alguns instantes e então olhou para Kong Wei, o qual moveu sua cabeça afirmativamente. Certo. Você acertou. Novamente atingiu a perfeição na prova. Guanlong. Sem perder tempo, ele rapidamente decretou a próxima fase da 4ª etapa, na qual cada um receberia 3 receitas, nas quais eles deveriam identificar os ingredientes errados e os corrigir.
O tempo para esta fase é de 1 hora. Boa sorte. Podem começar. Guanlong. Todos rapidamente colocaram suas mentes ao máximo. Li Shang passou os olhos pelas 3 listas e rapidamente as decorou com sua memória fotográfica. Ele calmamente fechou seus olhos e mentalizou as 3 receitas. Li Shang se imaginou em um local escuro, então, 3 pergaminhos apareceram flutuando na sua frente. Cada um tinha uma lista com 10 ingredientes e no topo havia o nome da pílula ou elixir. Li Shang rapidamente começou a repassar as memórias dadas a ele por Seiryu, contendo um conhecimento de milhares de anos sobre alquimia. Seiryu era o antigo deus dragão, o ser mais poderoso de toda a raça dos deuses dragões, bem como havia sido um dos seres mais poderosos de toda a existência. Gao Yao era o antigo deus demônio, aquele aclamado como o ápice do poder, o terror absoluto de toda a raça demoníaca. Ele era o único com força suficiente para rivalizar diretamente com o deus dragão. Sendo assim, era algo óbvio que ambos possuíam um conhecimento astronômico sobre alquimia. Todavia, como eles mesmos disseram, seu conhecimento era limitado à memória residual. Sendo assim, por mais incríveis e sábios que eles foram nos seus dias de vida, agora eles estavam muito aquém daquele tempo. Porém, o tempo voa e chegará o dia em que eles poderão novamente receber o sopro de vida. Certo? O tempo acabou. A voz de Guanlong permeou todo o local, alertando todos de que a fase havia chegado ao fim. Li Shang disse que havia terminado aos 10 minutos. Claro, assim que ele falava isso, ele precisava entregar uma folha contendo suas respostas, afinal, ele poderia facilmente dizer que acabou, mas continuar repassando seus conhecimentos na sua cabeça. Sendo assim, ao entregar a folha, se suas colocações não fossem idênticas às que estavam presentes no pergaminho, ele perderia. Isso só se aplicava a ele, já que Li Shang deveria esperar todos terminarem e então falaria sua resposta em voz alta. Os demais apenas entregavam suas respostas escritas, as quais seriam analisadas por assistentes e anciões. Muito bem. Jovem Kali, pode falar. Guanlong. Das 3 receitas, uma delas está perfeita. As outras 2 contêm defeitos nos ingredientes da base, fazendo uso de ervas espirituais com ki e energias que não correspondem às suas premissas. Li Shang então lentamente explicou detalhadamente cada ponto das receitas. Até mesmo as mudanças sutis causadas por essas mudanças, não fugiram de suas observações. Li Shang explicava perfeitamente o porquê de cada uma de suas colocações, deixando claro o porquê do erro. Alguns ingredientes eram antagônicos, como que fogo e que água, ou energia yin e energia yang. No fim, os erros eram simples, mas eram quase imperceptíveis. Como na segunda receita, que continha 10 ingredientes, dos quais 4 estavam errados. 3 eram de fácil percepção, mas o quarto era de grande complexidade, já que à primeira vista nada de errado havia com ele. Todavia, para perceber esse erro era necessário analisar qual o resultado da união dos vários tipos de Qi desta pílula, os quais acabariam por reagir com algumas propriedades deste material, o tornando altamente explosivo, podendo causar a destruição do forno e até mesmo ferindo o alquimista. Guanlong tinha um olhar pensativo, ele segurava em suas mãos o pergaminho entregue pelo jovem e cada palavra batia perfeitamente. Ele entregou isso aos 10 minutos, mas levou, pelo menos, uns 3 ou 4 minutos para pensar nas palavras e as escrever nos pergaminhos. Isso quer dizer que ele resolveu os erros e detalhes em 5 minutos. Que tipo de monstro esse garoto é? Pensava Guanlong, surpreso pelo desenrolar das coisas. Conforme o tempo passava, ele compreendia cada vez mais a razão da proposta do presidente. Era bem possível que ele tivesse capacidade de avançar para o nível de alquimista divino. Muito bem. Novamente perfeito. Guanlong. A próxima fase não será imediatamente, teremos um pequeno recesso de um dia, para que vocês possam descansar e pensar em algumas estratégias.
Vocês não serão permitidos interagir com o público e serão enviados para alojamentos isolados. Assim que Guanlong terminou sua fala, um imenso portão espacial foi criado por Kong Wei. Ele então fez sinal e todos os competidores fizeram seu caminho para dentro do portão.